Em Josué, capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Podem se sentar, por gentileza. Com a santificação, o que é santificado é colocado para ser usado no serviço de Deus. E agora Cristo disse numa ocasião: Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E em Hebreus, isso está no capítulo 17 de São João. E em Hebreus, capítulo 9, o apóstolo São Paulo nos diz, versículo 11 em diante: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E agora, o sangue de Cristo, vejam só, santifica o ser humano, limpa, purifica as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Portanto, o que diz, quanto mais o sangue de Cristo, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. E agora,
santificai-vos. Somos santificados com o sangue de Cristo, afastados para servirmos a Cristo em todo seu programa divino, em toda a obra de Deus, correspondente ao tempo que nos corresponde viver. Para o tempo final em que nós vivemos, Deus tem prometeu derramar grandes bênçãos sobre sua igreja, sobre todos os crentes nele, em Cristo. E isto será conforme aquilo que ele prometeu para o nosso tempo. Será no cumprimento daquilo que ele prometeu para o último dia. Será o cumprimento, consequentemente, das suas promessas para o último dia, em e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esperamos grandes bênçãos de Deus e permanecemos cobertos com o sangue de Cristo, que é superior ao sangue dos bodes e dos touros, bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos. Se isso santificava a pessoa, quanto mais o sangue de Cristo. Aquilo era somente a representação. Tudo isso representava a Cristo. E Cristo já o tornou realidade com sua morte na cruz do Calvário. Portanto, Ele é aquele que, pela fé em Cristo, justifica aquele que o aceita como Salvador. E aquele que o santifica com o seu sangue, purificando ele de todo pecado. E o batiza com o Espírito Santo e fogo. E em seguida, o usa grandemente em sua obra, no tempo que corresponde à pessoa viver. Deus tem feito maravilhas no meio da sua igreja. E para o último dia está prometido que Deus fará maravilhas no último dia. Deus será, por meio do Espírito Santo, aquele que estará fazendo maravilhas no meio da sua igreja. Assim como o realizou por meio de Moisés e por meio de Josué. E em cada tempo usou diferentes instrumentos no programa correspondente para cada tempo. Josué, já para cruzarem o Jordão e entrarem na terra prometida e chegar até a cidade de Jericó, será aberto o Jordão. Era uma maravilha. Como foi uma maravilha quando Deus abriu o Mar Vermelho para passar o povo hebreu com Moisés. Assim também foi quando abriu o Jordão. O povo que seguia Josué e a Arca do Pacto entraram na Terra Prometida. E no nosso tempo, nós nos encontramos numa etapa paralela ao tempo de Josué, para entrar na terra prometida do corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e para entrar fisicamente na terra prometida do reino de Deus, em corpos glorificados, e em seguida ir
por consequência, para a ceia das bodas do Cordeiro no arrebatamento ou rapto da igreja. Todas essas são promessas para os crentes em Cristo, que serão cumpridas neste tempo final, no último dia, pois Cristo disse que Ele ressuscitará no último dia aos mortos crentes nele. São João capítulo 6, versículo 39 ao 40 e São João capítulo 11, versículo 21 ao 27. E ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. São palavras de Jesus Cristo. E então, conscientes do tempo em que vivemos, para cruzar para o outro lado do Jordão, onde estão todas as bênçãos de Cristo, aquilo foi tipo e figura do que nesse tempo estará ocorrendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Josué significa Salvador e, consequentemente, representa Josué, o Salvador Jesus Cristo, o qual está no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes, em Espírito Santo. Portanto, nosso Josué é o Espírito Santo, que desde o dia de Pentecostes está no meio da sua igreja. E lembre-se de Cristo dizendo, eis aqui, eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele é nosso Josué, que nos passará para o outro lado do Jordão, ou seja, para o outro lado da morte. Nos passará. Aqueles que estivermos vivos, nos transformando, sem vermos a morte. E aos que morreram, Ele os ressuscitará em corpos eternos, para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, para a casa do Pai Celestial. E estamos vivendo num tempo também como nos dias do profeta Elias. O primeiro desafio foi no Monte Carmelo. O segundo desafio no Monte da Transfiguração. E o terceiro desafio é no Monte de Sião, que representa, o Monte de Sião representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde a manifestação de Deus será em toda a sua plenitude. E veremos grandes maravilhas no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Grandes bênçãos virão para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, ao nível tal que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. É uma promessa de Deus, por intermédio de Cristo e por intermédio dos apóstolos que Ele enviou. É uma promessa divina que será cumprida no último dia, pois Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Santificai-vos. Tenham as vossas vidas consagradas a Deus, estejais preparados, porque Deus, por intermédio de Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, fará grandes maravilhas. E a maior será a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que estiverem vivos neste momento. Portanto, conforme as promessas divinas, esperamos grandes bênçãos, grandes maravilhas da parte de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Monte de Sião espiritual, do qual São Paulo fala em Hebreus capítulo
12, versículos 22 em diante, onde diz: Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a congregação dos primogênitos, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os primogênitos inscritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Vejam, a congregação dos primogênitos estão inscritos no céu, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos são os corpos angelicais dos justos. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã grandes maravilhas, ou seja, no último dia, que é o 7º milênio desde Adão até hoje, ou 3º milênio desde Cristo até hoje, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Vimos a realidade de todas essas escrituras e promessas divinas, e essas promessas divinas, a cada dia esperamos grandes bênçãos de Deus, até que recebamos a bênção da transformação. Os que estivermos vivos neste momento, e aos que tiverem partido ou morrido fisicamente, sejam ressuscitados, para irem com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro, no arrebatamento ou rapto, como é conhecido no meio do cristianismo, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 ao 21, e Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Portanto, estejais firmes, porque Deus fará grandes maravilhas no meio da sua igreja, a favor da sua igreja. Para mim foi uma enorme bênção e um privilégio estar com vocês nessa ocasião, neste curto estudo bíblico, hoje, domingo, dia de aula bíblica. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E adiante com as atividades que tem para esta ocasião. E continue tendo todos uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar.